Bom dia, que a graça e a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo preencha cada coração nessa manhã. E como não ser grato a esse Deus tão maravilhoso, pois hoje é mais um dia que Ele preparou para nós, nos presenteou com uma nova oportunidade de viver, de poder agradecer, confiar, descansar nos seus planos perfeitos. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de promessa, Deus de milagre, e Ele nunca falha. Ele é perfeito e o seu cuidado é constante na nossa vida e as suas misericórdias também não têm fim. E que é maravilhoso saber também que Ele nos conhece e sabe de cada uma das nossas necessidades. E como é bom saber que Ele ouve as nossas orações e nos livra de tantas coisas que muitas vezes nós não percebemos. Que nós possamos saber agradecer a esse grande amor e esse cuidado que o nosso maravilhoso Deus tem para conosco. Pai de amor e de bondade, Tu és Deus Todo-Poderoso, Deus único, justo e fiel. Por isso, nesta manhã, queremos iniciar exaltando o Teu santo nome e reconhecendo a Tua grandeza e a Tua soberania. Pai, queremos agradecer por essa maravilhosa manhã que preparou para nós, por mais um dia que o Senhor nos permitiu viver, pelas novas oportunidades, com a Tua misericórdia já renovada sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a termos sempre um coração grato e que possamos enxergar a Tua mão agindo, tanto nos pequenos como nos grandes detalhes da nossa vida. Que nunca deixemos de reconhecer esse cuidado, de Te adorar, independente da circunstância em que nós nos encontramos. Abençoa, Senhor, os nossos amados ouvintes, guiando os seus passos e fortalecendo no decorrer desse dia. Ajuda, Senhor, em todas as suas decisões. E que juntos nós possamos crer nas suas promessas e descansar na certeza que Tu és o Criador e o sustentador da nossa vida. Tu és o Deus de milagre, o Deus do impossível. É isso que nós queremos declarar nessa manhã, que o Senhor é o Deus da nossa vida. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. A palavra do nosso Deus nos diz assim, em Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Em Tuas promessas descanso, Teu amor nunca é em vão. Tua palavra é meu abrigo, és a única verdade, não há ilusão. Não há sombra de mudança, não há engano em Ti. Teu querer é perfeito, sempre foi e sempre será assim. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura
céu e a terra podem passar, mas tua promessa vai se cumprir sem falhar. És fiel no começo, no meio e no fim. A palavra que me sustenta, guardarei em mim. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não faria, ou havendo falado, não cumpriria. Palavras que criaram os céus, palavras que criaram o mar. Fiel é o teu nome, Senhor, nunca deixou de me amar. Aleluia. Louvado seja Deus para todos sempre. Amém. Bom dia a todos, graça e paz. Que o Senhor nos abençoe e nos guie durante esse dia. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler no Evangelho de Mateus, capítulo 15, dos versos 32 a 39, que está escrito assim: E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo ele mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixinhos, e dando graça, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram. E do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Nesta passagem, vimos o cuidado de Jesus, o cuidado que ele dispensa a quem o procura. Durante o seu ministério terreno, Jesus foi procurado por pessoas com problemas e situações diversas. Ele foi procurado por pessoas enfermas, pessoas cegas, leprosos, paralíticos, possessos e outros muitos, com outros problemas e enfermidades. E ele curou a todos, ressuscitou mortos, repreendeu o mar revolto, acalmou tempestades mais de uma vez. E nessa passagem vamos ver que Jesus, atendendo às necessidades das pessoas em todas as áreas, ele não rejeita as pessoas. E aqui vemos Jesus diante de um quadro que, humanamente falando, é completamente desfavorável. E que não há possibilidade de uma solução. Qual era a situação? Os versos 33 diz: os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? A situação era de escassez, era de fome, era de um lugar totalmente e completamente desfavorável a eles.
E a partir daqui é que aprendemos lições de grande relevância. Jesus deixou que todos percebessem que tudo parecia sem solução. Aí ele agiu de forma sobrenatural. Diante disso, eu quero compartilhar com todos sobre a seguinte verdade: a compaixão de Jesus demonstrada em ação. A compaixão de Jesus demonstrada em ação. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que a compaixão de Jesus vai além da cura física. Eu disse que Jesus curou muitas pessoas de várias doenças e enfermidades. Mas nesse texto vemos que a ação de Jesus vai além da cura física. Mesmo diante de um quadro totalmente desfavorável, Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente. Verso 32. Porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleça no caminho. Veja a reação dos discípulos nos versos 33. Eles dizem: mas onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar uma grande multidão como essa? O que me impressiona é como os discípulos parece que tinham memória curta. Porque eles já haviam passado por uma experiência semelhante e tinham visto e participado do que Jesus fez. Aí Jesus entra em ação. Era um momento propício para Jesus agir de forma poderosa. Nos versos 24, para os discípulos não havia nenhum estabelecimento próximo. O lugar era deserto. E mesmo que houvesse um estabelecimento ali, não haveria possibilidade de se obter 4.000 pães, um para cada homem. Além do mais, era provável ter o dobro de pessoas, pois tinha mulheres e crianças, como falam os versos 34 e 35. Mas Jesus supriu todas as necessidades com uma grande sobra. Jesus abençoou aqueles 7 pães e aqueles poucos peixes e conseguiu alimentar, vamos dizer assim, se era 4.000 homens, vamos dobrar com 4.000 crianças e mulheres, 8.000 pessoas, com 7 pães e alguns peixes. Então Jesus já tinha demonstrado isso em outro episódio para os seus discípulos. E eles parece que tinham esquecido facilmente, porque quando Jesus diz: eu não quero despedi-lo com fome, despedir essa multidão com fome. Mas como, onde vai achar pão para toda essa gente? Então parece que os discípulos se esqueceram do que tinham presenciado anteriormente na companhia de Jesus. E aí Jesus mostra para eles que eles precisavam estarem atentos a tudo que Jesus ensinava e fazia. Eles estavam, no episódio anterior, com apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus fartou 5.000 homens ali. Também além de mulheres e crianças. Então, Jesus estava justamente num lugar propício para demonstrar a sua compaixão pelas pessoas, para agir de forma poderosa e sobrenatural em favor daqueles que tinham necessidade. Então, a compaixão de Jesus foi além da cura física, atendeu às necessidades básicas das pessoas. Isso é importante a gente notar como Jesus sempre deu atenção
a quem o procurou, sempre favoreceu a quem tinha necessidades. Jesus sempre se compadeceu das pessoas. E uma segunda lição é que Jesus não precisava de grande quantidade. Veja, Jesus já havia demonstrado isso, como eu falei no episódio anterior, que no primeiro episódio tinha 5 pães e 2 peixes. Nesse, 7 pães e alguns peixes, mas Jesus não estava limitado à quantidade. Jesus sabia qual era a situação daquela gente no momento e que não conseguiriam sobreviver sem se alimentar. Ele teve compaixão daquela gente faminta. Ele usou o seu poder para transformar uma situação em uma condição. Ele transformou aquela situação de escassez, de desconforto físico, de enfraquecimento físico, em uma condição de fartura, de conforto, de vigor físico. A compaixão de Jesus vai além da cura física. Ele supre as necessidades básicas dos que o buscam. Aquela gente estava há 3 dias acompanhando Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Para eles, estar com Jesus era mais importante do que qualquer outra coisa ou lugar. A palavra é: Jesus não despreza os que o buscam de coração. Jesus não despreza os que o buscam de coração. Portanto, vimos aqui que a compaixão de Jesus vai além da cura física. E aqui a compaixão de Jesus é demonstrada em ação. Jesus sabia, Jesus via a necessidade daquelas pessoas. Jesus tinha o poder e tem todo o poder para mudar uma situação de desespero, de tristeza, de desconforto, em uma condição de paz, de tranquilidade, de sustento, de alegria, de vigor físico, suprindo as necessidades básicas das pessoas. Jesus curou os enfermos, mas alimentou-os também das suas necessidades básicas. Então a compaixão de Jesus, aqui nesse texto, é demonstrada em ação, porque ele não só sabia das necessidades das pessoas, ele não só via a condição física e espiritual daquelas pessoas, mas ele tinha como suprir, e ele supriu, e mais uma vez ele mostrou para os seus discípulos que ele não precisa de muito para agir. Ele não está limitado à quantidade. Como eu disse no primeiro episódio, 5 pães e 2 peixes foi o suficiente para alimentar, por causa do seu poder e da sua compaixão e da sua misericórdia, deu para alimentar 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Nesse segundo episódio, 7 pães e alguns peixes foi o suficiente para alimentar 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Portanto, a compaixão de Jesus aqui é de saciar as necessidades básicas das pessoas, o alimento físico. Portanto, aqui a compaixão de Jesus falou mais alto. Ele disse: eu tenho compaixão dessa gente. Não ficou só em ter compaixão, mas a compaixão de Jesus foi demonstrada em ação. Se você tiver situações difíceis, adversas, entregue a Jesus. Busque a Jesus de coração, porque Ele não despreza, Ele não rejeita a quem o busca de coração. Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor abençoe e guarde a todos. Tenham todos um bom dia. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto,
Nós chegamos ao fim de mais uma Manhã com Deus. Que essa mensagem trazida nessa manhã possa ter alcançado a cada coração. E que tudo que ouvimos e aprendemos hoje possa ter efeito sobre as nossas vidas, sobre as nossas atitudes. Obrigada, Senhor, por mais esses momentos de reflexão e aprendizado e também de comunhão. Ajuda-nos, Senhor, a refletir e colocar em prática tudo o que aprendemos hoje. Segue conosco no decorrer desse dia e nos abençoe.